Rota bioceânica é discutida e Itamaraty poderá instalar sede em Mato Grosso do Sul. Carros de aluguel não licenciados no estado poderão ser multados. E ainda, frentes parlamentares discutem depressão e prevenção à dengue. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, está começando agora. A Rota Bioceânica é um caminho rodoviário de fácil acesso ao Oceano Pacífico para baratear a exportação aos países asiáticos. Um evento em Campo Grande discutiu durante a semana as atuais ações necessárias para que Brasil, Paraguai, Argentina e Chile possam implantar esse corredor. E a Casa de Leis tem participado dos debates. Com participação de integrantes do Brasil, Chile, Paraguai e Argentina, Mato Grosso do Sul sediou mais um evento que teve como tema central a Rota Bioceânica. A 8ª reunião, realizada em Campo Grande, norteou os próximos passos para a concretização do projeto e contou com a participação de coordenadores dos 4 países em 2 dias de trabalho. Ao interligar os oceanos Atlântico e Pacífico por meio da rota rodoviária bioceânica, custos e distâncias serão reduzidos significativamente. Mato Grosso do Sul se projeta em posição estratégica para o escoamento de produtos comercializados na América do Sul e também aqueles que seguem para outros países. Só para se ter uma ideia, as nossas cargas, 50% delas seguem para os mercados asiáticos. E com a concretização do projeto, poderemos conquistar o mercado norte-americano, japonês, canadense e muitos outros. Os mercados globais, cada vez mais, eles são mais competitivos. Os produtos produzidos no Brasil cada vez sofrem uma concorrência no mercado internacional e quando você melhora a logística, você compete em igualdade de condições com outros países que têm uma logística muito mais avançada do que a nossa. Então o corredor, ele consolida uma integração binacional com os outros países, a América do Sul, consolida uma competitividade e vai dar com certeza um ganho. Se você olhar o Mato Grosso do Sul, nós estamos em expansão à área produtiva ainda, sem desmatamento, ocupando as áreas de pastagem degradada. Então isso é um ganho que com certeza terá reflexos de competitividade maior para toda a sociedade sul-mato-grossense. Presente no evento, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, salientou a relevância da posição geográfica sul-mato-grossense. Conforme o ministro, as articulações internacionais poderão ser encaminhadas a partir de um escritório do Itamaraty a ser instalado na capital Campo Grande. A ideia é que um escritório do Itamaraty, um escritório pequeno, mais eficiente, possa ser mais útil para saber quais são as prioridades do Estado e o que a gente pode fazer a nível do governo federal, do Itamaraty especificamente, sobretudo na relação internacional, né, um Estado onde a vida internacional é tão importante, um Estado de fronteira com vizinhos muito importantes. Então, essa ideia de ter o Itamaraty também como parte do processo de desenvolvimento aqui do Mato Grosso do Sul, naquilo que a gente puder colaborar. O senador Nelsinho Trade, do PSD, acredita o sucesso do projeto à união de esforços dos gestores do Estado e que, a partir de agora, mais do que nunca, Mato Grosso do Sul terá relevância internacional. Eu recebi no meu gabinete 7 embaixadores do Sudeste Asiático, Vietnã, vários países que fazem divisa, no sentido de dizer o seguinte: nós queremos mais conhecimento a respeito dessa rota bioceânica. Por quê? Vocês vão sair lá da América do Sul e vão chegar exatamente no nosso território. E nós estamos querendo estreitar as relações comerciais, porque nós precisamos encurtar a distância para baratear a frete e fazer com que os negócios possam acontecer. Segundo dados divulgados na reunião, em números, o valor pago por tonelada transportada cairia de $1.029 via Uruguaiana para $520 pelo corredor,
uma redução de cerca de 49%. O trigo, que vem da Argentina, por exemplo, pode ter queda de 71% nos preços em trajeto direto via rota bioceânica ao estado de Mato Grosso do Sul. Outro ponto positivo seria o encurtamento de pelo menos 2.000 quilômetros nos trajetos que interligam um oceano ao outro. As discussões sobre o tema também ganharam destaque na Assembleia Legislativa durante a sessão plenária. O deputado Capitão Contar, do PSL, propôs nesta quinta-feira a criação da Frente Parlamentar do Corredor Bioceânico. A intenção de criar essa frente, ela nada mais é do que somar forças para que o Estado consiga desenvolver o projeto da Rota Bioceânica. É um segmento muito importante que está em voga aqui na nossa região, vai colocar Mato Grosso do Sul no coração da América Latina e isso vai trazer investimentos não só para o turismo, mas também para o comércio e para a indústria e estará aproximando as nações irmãs aqui do nosso país. Então essa frente visa fortalecer, promover audiências públicas, trazer discussões e contar aqui com o apoio já de 15 parlamentares que assinaram comigo essa frente parlamentar para a gente poder estar brigando por esse grandioso projeto. Apesar da despreocupação do governo federal com as fronteiras e parcerias com o Estado, Mato Grosso do Sul tem registrado queda no índice de criminalidade. Durante a sessão, deputados avaliaram o tema durante o grande expediente. Com índice de 73% na elucidação de homicídios, Mato Grosso do Sul ainda busca o cumprimento de compromissos do governo federal de repasses financeiros para reforço das operações de segurança na fronteira. O tema, inclusive, voltou a ser debatido em sessão após o anúncio do ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de liberar 89 milhões de reais para o segmento no estado. Mato Grosso do Sul seria o segundo estado melhor contemplado, né? Depois, primeiro São Paulo, depois Mato Grosso do Sul, e que receberia recursos na ordem de 89 milhões. Ocorre que os recursos orçamentários pouco mais de 200 milhões, o que conferiria a Mato Grosso do Sul o segundo lugar, mas apenas 13 milhões. Mato Grosso do Sul é o que mais prende, é o que mais elucida crimes, homicídios, é aquele que mais realiza procedimentos em defesa da nação e recebe do governo federal um atendimento e uma atenção ínfima. Nós esperamos e nós estamos cobrando que o novo governo, que se elegeu com um foco central na segurança pública, que utilizou o Departamento de Operações de Fronteira como referência nacional em polícia de fronteira, efetivamente saia do discurso para a prática e as forças de segurança do Mato Grosso do Sul possam efetivamente ser beneficiadas. O deputado Marçal Filho, do PSDB, reforçou as críticas ao governo, que tem aplicado contingenciamentos ao orçamento destinado à segurança pública. Ele também lembrou do projeto CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que, de acordo com o Ministério da Defesa, está operando com 90% de sua capacidade tática. Contingenciamento nada mais é do que corte de recurso. É quando é colocado o recurso, é aprovado no orçamento, no entanto, quando do momento da liberação, mesmo depois do empenho, corta-se o recurso, faz-se o contingenciamento. E a questão da segurança pública, aqui no nosso estado, diz muito respeito ao governo federal, porque nós temos um grande problema com drogas, com armas, justamente porque temos a maior fronteira seca do país, que somos vizinhos do Paraguai e da Bolívia. E principalmente fazer com que o CISFRON funcione. O CISFRON é um sistema de fronteiras do Brasil, que é muito bem comandado pelo Exército Brasileiro. O Exército tem todas as condições, porque é o Exército que fica nas fronteiras e tem um bom sistema de inteligência que poderia ser integrado com as polícias, mas o que falta sempre são recursos. Sempre não tem recursos suficientes para que esse CISFRON funcione efetivamente. Veículos de aluguel comumente são registrados em outros estados. Um projeto de lei que começa a tramitar regulamenta multa e lei já existente para as locadoras que ainda continuam com essa prática proibida em Mato Grosso do Sul. Há pouco mais de 3 anos, lei prevê que locadoras não utilizem veículos licenciados em outros estados para locação em Mato Grosso do Sul.
A regra, no entanto, poderá ser regulamentada por projeto de lei do deputado Marçal Filho, do PSDB. Entendemos que o Mato Grosso do Sul está perdendo recursos com isso. A partir do momento que você não tem licenciamento, emplacamento aqui no estado, os recursos disso vão para outra unidade da federação, no caso Belo Horizonte e Minas Gerais. As grandes locadoras, a todo momento, utilizam-se disso e o estado é prejudicado. Dentre as punições previstas no projeto agora em tramitação estão advertência para que as empresas se adequem em até 30 dias. Multas que variam de R$ 5.754 a R$ 14.385 nos casos de reincidência. As empresas também poderão ter os veículos apreendidos caso descumpram a legislação. Durante a sessão, o deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, também propôs a criação, no cadastro dos programas sociais do Estado, de um registro de informações sobre violência doméstica, visando a prevenção e proteção dos dados cadastrais de mulheres vítimas de seu acesso por seus agressores ou mesmo familiares desautorizados. Nós estamos trabalhando na perspectiva de que a mulher que sofre uma agressão doméstica, ela tenha todas as medidas de proteção. E dentre essa questão, nós estamos agora apresentando esse projeto para que haja um campo dentro do cadastro das pessoas que são beneficiárias, quer seja do governo federal, estadual ou municipal que moram no Mato Grosso do Sul, tenham a sua devida proteção. Que esse dado não venha a ser liberado para terceiros, inclusive para alguns familiares que não tenham autorização. E com isso a gente adequa a questão da lei que Maria da Penha vai escolher e um decreto federal. Portanto, acredito que esta é mais uma medida de proteção à mulher sul-mato-grossense em relação a esse crime que aterroriza o nosso país, e Mato Grosso do Sul, lamentavelmente, não é diferente. Cada dia que passa, a gente vê mulheres sendo agredidas. Portanto, estamos trabalhando com esse objetivo de que esse dado seja realmente sigiloso. Recursos do Fundersul destinados exclusivamente para a manutenção de estradas e rodovias é a imposição pretendida por projeto de lei que começa a tramitar na Assembleia. O deputado Capitão Montar, do PSL, apresentou o projeto de lei que altera os dispositivos da lei que criou o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul. A matéria obriga que os recursos arrecadados, com base na contribuição dos usuários rodoviários e dos produtores agropecuários, fiquem condicionados exclusivamente para a destinação ao qual foi criado, como construção e manutenção das estradas e rodovias. Hoje o que nós vemos é que esse recurso é utilizado para pagamento de folha, combustível, obras e vias urbanas. Ou seja, é um recurso que é captado com o suor do produtor rural e é aplicado com viés político em outras obras. Então, o objetivo do meu projeto de lei é regulamentar para que isso seja aplicado, que esse recurso seja aplicado exclusivamente para atender o agronegócio. O dado mais recente do Portal da Transparência do Governo do Estado indica que o Fundersul arrecadou até o momento mais de 640 milhões de reais. Para o autor do projeto, tais valores não podem ser utilizados para outros fins. Solicitei hoje via requerimento ao secretário Murilo Zawitch para que ele nos informe tudo o que foi gasto com os recursos do Fundersul. Nós temos uma prestação de contas que eles já enviaram muito pífia, muito rasa, onde ali já se identifica pagamento de combustível, pagamento de folha de pessoal. Então, não é por aí. Eu acho que nós estamos errando e precisamos acertar. Representantes das 6 edições do Parlamento Jovem participaram de reunião da Assembleia para definir a programação da sessão solene que vai homenagear professores, marcada para o dia 17 do mês de setembro. Aos 22 anos, a advogada Letícia guarda boa lembrança de quando foi deputada estudante na 3ª edição do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem ele foi muito importante na minha vida. Eu entrei quando eu tinha 14 anos de idade e desde então eu me engajei em vários projetos por causa do Parlamento Jovem. Inclusive eu era extremamente tímida, então essa oportunidade de entrar, ter contato com os deputados, com a rotina do legislativo, elaboração de projetos, tudo me ajudou na faculdade, porque eu sou formada em Direito, me ajudou na minha vida pessoal e profissional. Letícia e outros representantes das edições do Parlamento Jovem estão animados com a iniciativa da Escola do Legislativo Senador Rames Tebet em organizar evento em homenagem aos professores.
Por conta disso, participaram da reunião que definiu detalhes da sessão solene. Quando a gente comemora 40 anos, a gente faz menção ao passado, mas também ao futuro, né? O que nós somos, o que nós queremos. E para isso é fundamental ter a juventude, né? É a juventude comprometida, politizada, com pegada, que vai nos indicar os caminhos. Então essa ideia de fazer uma homenagem que os parlamentares que já passaram pelo Parlamento Jovem e de que alguém que vai receber a homenagem da Assembleia é fundamental para mostrar que é um ciclo, né? Que tudo tem a ver com tudo, que a história continua, que as pessoas que estão aqui presentes têm que honrar o que foi o passado. Então me parece que vai ser uma coisa bem simbólica, bem bonita e uma grande expectativa que a gente faça uma grande festa, pensando nesses 40 anos, mas tentando apontar para os próximos 40. O que seremos? Só os jovens vão responder para a gente. A ideia por si é maravilhosa, tanto para reconhecer que nós do Parlamento Jovem, de todas as edições, nós fazemos parte da história da Assembleia Legislativa, desses 40 anos e alguns anos nós estivemos presentes, ou seja, tem essa participação da juventude no Parlamento, e é importante que nós estejamos nessa sessão, e homenagear os professores, os diretores, aquelas pessoas que fizeram parte da nossa história, que de alguma forma nos incentivaram a estar aqui, nos deram motivação e coragem de participar, e eles fazem parte dessa história também. Então eu acho extremamente essencial, importante e maravilhoso. O Jornal Parlamentar segue para uma breve pausa. Voltamos já já. Foi aprovada a medida que proíbe instituições financeiras de celebrarem empréstimo com idosos aposentados e pensionistas por telefone. Ela deverá seguir para a sanção do governador após a votação da redação final. Deputados aprovaram um projeto de lei que proíbe instituições financeiras a ofertar e fechar contratos de crédito por telefone com aposentados ou pensionistas. A medida pretende evitar dúvidas futuras sobre as cláusulas do serviço e mesmo prejuízos financeiros ao contratante. Com essa lei agora, não que as instituições financeiras não possam oferecer esse tipo de serviço, mas tem que ser presencial, né? Numa agência bancária, ou que eles possam se dirigir até a residência dessa pessoa que eles oferecem o produto, né, o empréstimo, mas esclarecendo as taxas de juros em quantas parcelas para que a pessoa entenda, né? E aquilo que ela contratar com a instituição financeira, ela efetivamente vai estar satisfeita com o produto. Na defesa das pessoas mais hipossuficientes que dependem de uma segurança jurídica, por isso que nós fizemos a lei. De autoria do deputado João Henrique do PL, também foi aprovada a proposta que prevê a transmissão de todas as sessões do Poder Legislativo Estadual por meio da TV, rádio e redes sociais. A proposta, conforme o parlamentar já havia defendido anteriormente, garante transparência e a participação popular. Outra matéria aprovada em segunda discussão cria cadastro estadual de pessoas com deficiência. A medida vai ajudar o Executivo a conhecer as peculiaridades desse público para melhor atendê-las. De acordo com o projeto de lei de autoria do deputado João Henrique, do PL, o cadastro Inclusão será administrado pelo Executivo e tem como objetivo a integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, inclusive em censos estaduais, nacionais e nas demais pesquisas realizadas no Estado. Esse projeto ele é uma demanda antiga de todas as famílias que possuem uma pessoa com deficiência no seu seio, porque ele visa integrar, conhecer as dificuldades, a realidade, as ações que o Estado efetivamente pratica e entender onde estão essas pessoas, os lugares, as necessidades básicas, as necessidades especiais e assim poder potencializar políticas públicas diretamente voltadas para essas pessoas. Para assegurar a confidencialidade dos dados e a privacidade da pessoa com deficiência, as informações só poderão ser utilizadas para a formulação de políticas públicas. Esse projeto visa trazer as pessoas com deficiência para participar, para ditar as políticas públicas que vão ser construídas em torno delas mesmas. Então, antes de qualquer tipo de lei, regra, programa, nós vamos estar municiados com esse cadastro extremamente importante, relevante e humano.
Pensar em soluções contra a dengue antes mesmo do período de incidência da doença é o que quer agora uma frente parlamentar especialmente composta para tratar do tema. Os trabalhos da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia seguiram com a realização da segunda sessão ordinária do Grupo de Trabalho no plenário Júlio Maia. De acordo com o deputado Renato Câmara, que coordena a frente, a continuidade da discussão sobre a matéria é imprescindível para que Mato Grosso do Sul siga apresentando bons índices de casos registrados. A Frente Parlamentar, ela discute perenemente ações alternativas para que a população possa ter o conhecimento do perigo que é as epidemias, conhecer sobre o mosquito, que é o vetor, conhecer sobre o vírus, e aí existe várias ações estratégicas. O encontro também serviu para que alguns membros que não vieram à primeira reunião assinassem o termo de posse e assistissem a palestras de representantes do Centro de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde. Mas o destaque do dia foi a apresentação do jogo Neighbor Hero, desenvolvido por alunos do curso de Jogos Eletrônicos do Instituto Federal de Dourados. Eles falaram como nasceu a ideia e qual o principal objetivo do jogo. Quem procurou a gente foi a Fiocruz, porque eles queriam uma forma mais dinâmica de combater a dengue e todos os vetores. E aí ela veio atrás do nosso curso, que era um curso de jogos digitais, para que a gente pudesse fazer um protótipo de um jogo. A mensagem não chegava ao seu público-alvo e com as tecnologias isso é mais possível, uma imersão maior. Daí eles procuraram a gente e a partir daí a gente começou a elaborar a ideia de todo o projeto e idealizamos o Neighbor Hero, que é um jogo de combate à dengue. Caminhos para superar o elevado índice de depressão e suicídio em Mato Grosso do Sul. A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental se reuniu para dar posse aos membros que debaterão o tema nos próximos meses. A partir de agora, a Assembleia Legislativa conta com os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, combate à depressão e ao suicídio. A iniciativa é do deputado Marçal Filho, do PSDB, e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses. Diversos transtornos emocionais e mentais preocupam não só o poder público, como toda a população. Podemos citar o suicídio, a ansiedade e a depressão. E este último pode desencadear outros problemas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil lidera o ranking da América Latina em número de pessoas diagnosticadas. 5,8% da população, ou 11 milhões e meio de pessoas, possuem depressão no nosso país. O número de pessoas com transtornos mentais é muito maior do que as estatísticas oficiais mostram. Até porque estão incluídos aí transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, coisas que muitas vezes não são diagnosticadas nem pela família e às vezes até nem pela própria pessoa. E isso vem atingindo em cheio principalmente a produtividade das pessoas. A Organização Mundial de Saúde alerta que muito em breve a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Então, se as pessoas não se sensibilizam pela enfermidade em si, pelo problema que acontece com essas pessoas, pensemos então na parte econômica, já que podemos citar, por exemplo, no âmbito público, os servidores do Estado, na área educacional, os professores, são os que mais ficam distantes do seu trabalho por conta de atestados médicos. E exatamente pelos transtornos mentais. Durante o lançamento da Frente Parlamentar, gestores de diversos órgãos públicos e profissionais que atuam em instituições sem fins lucrativos puderam expor seus pontos de vista a respeito do assunto. As pessoas vêm trabalhando nas ONGs, a própria população indígena já vem se preocupando há muitos anos com o caso do suicídio. Então, para nós, essa frente parlamentar vem de encontro às nossas necessidades também, sabendo que hoje a nossa preocupação, hoje como subsecretária hoje, da população indígena, a gente também parece que está vindo aí um número já de criança com autismo dentro das nossas aldeias. Né? Então, eu acredito que toda preocupação, todo combate de várias situações de doenças dentro da nossa comunidade é louvável. Sem dúvida, a Frente Parlamentar vai facilitar o acesso
de todos os órgãos e instituições e vai documentar essa prevenção que já vem acontecendo há tantos anos, né? Então nós precisamos que isso seja amplamente divulgado, mas precisamos também do suporte da Assembleia Legislativa. Então está aí a importância. Conforme a gestora do Núcleo de Psicologia da Secretaria Estadual de Educação, muitos casos são identificados no dia a dia dos jovens, por exemplo. Hoje nós podemos falar que nós estamos vivendo uma epidemia em relação às questões de saúde mental. E eles desembocam geralmente dentro da escola. A escola ela precisa se instrumentalizar. Então, quanto mais eu falo, quanto mais eu fomento essas questões na sociedade, mais claro isso chega para os pais desses adolescentes. Muitos pais desses adolescentes acreditam que essas questões são questões apenas de frescura ou não dão importância para esse problema. Quando eu dou luz para esse problema, eu torno também, de certa forma, para esse pai que ele tem saída, que é uma questão que eu preciso sim dar importância, porque esse estudante que tenta, ele pode sim vir a cometer o suicídio. A partir das informações levantadas, a intenção é criar ou aperfeiçoar políticas públicas em saúde e, através disso, estimular a discussão do tema saúde mental entre toda a sociedade. Em sessão solene, professoras de escola religiosa de igreja da capital foram homenageadas por suas contribuições em suas comunidades. O plenário Júlio Maia foi palco da homenagem ao trabalho desenvolvido pelas professoras da Escola Bíblica Infantil da Igreja Universal do Reino de Deus. A solenidade foi embalada por louvores de adoração a Deus, que foram interpretados pelo grupo de Libras da igreja. Entrego a ti, meu coração. O deputado Antônio Vaz, do PRB, proponente da sessão solene, falou da importância do magistério da Palavra de Deus dentro da comunidade cristã e para aqueles que ainda não fazem parte dela. Ali ela aprende, a Palavra de Deus e assim ela vai respeitar os seus pais e vai fugir das coisas desse mundo aí fora, Que o mundo apresenta muitas coisas às crianças, mas a criança que tem um estudo bíblico, ela passa a saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Então ela já cresce com isso. E a formação da criança é muito importante. Ela cresce e ela aprende naquela idade. E é o que ela vai praticar no futuro. Se ela for aprender o que a televisão hoje nos apresenta, não digo no todo, mas algumas programações, ela vai aprender o que é errado. E acaba seguindo aquilo lá. E na igreja não, ela vai aprender o que está na Bíblia. E a Bíblia ensina o caminho que deve seguir, coisas boas, principalmente a respeitar os seus pais. O pastor Eric de Mello, representante da Igreja Universal em Mato Grosso do Sul, falou da missão das professoras voluntárias no processo de formação das crianças para um futuro próspero, conforme os ensinamentos cristãos. O trabalho da Escola Bíblica Infantil, que temos em todas as Universal, visa exatamente isso, levar um ensinamento para que as crianças elas possam crescer tendo uma direção, um ensinamento para que ela possa se desenvolver com uma vida melhor. 16 educadoras da Escola Bíblica Infantil receberam o troféu em referência aos ensinamentos da Palavra de Deus. É um trabalho voluntário, nós voltamos o nosso cuidado, a nossa atenção para as crianças. Nós investimos nelas, temos manuais, jornaizinhos, feito todo um preparo e montamos toda uma estrutura para receber elas na igreja, para dar ao pai uma tranquilidade durante a reunião, um local seguro. Nós recebemos na IBI crianças que vêm tanto de lares acolhedores quanto de lares não tão saudáveis para elas. E ali na IBI elas encontram carinho, apoio. Elas são ensinadas a palavra de Deus, são ensinadas a crescer com os morais e princípios da palavra do Senhor. Termina mais uma edição do Jornal Parlamentar. Mais informações ao longo da programação da TV Assembleia e também pelas nossas mídias sociais. Até uma próxima edição.